Isso. Alright. Amigos da Rede Plus. Esse grupo aqui presente está responsável para passar a vocês DST. Através desses agentes transmissores aqui, ó. Né? Quem vai introduzir no geral DST em vocês, bom, então, nosso trabalho é sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse termo doença sexualmente transmissível é utilizado esse termo porque são doenças que têm como seu contágio através do ato sexual ou coito. Geralmente essas doenças são causadas por organismos que têm como preferência, eles ficam alojados preferência nas partes genitais do organismo. O contágio se dá, ocorre principalmente pelo contato do muco morto e infectado do parceiro durante o ato. Os locais do corpo onde o percentual de contágio é grande é vagina, pênis, boca, ânus e garganta. Embora também outros locais como a pele, os olhos e locais delicados da pele e olhos também pode ser feita a contaminação. Além das questões que eu acabei de falar, o contágio também pode ser pelos vasos sanitários, a pessoa vai lá, faz a necessidade dela, vem uma outra, faz. Então uma pessoa contaminada pode passar uma doença sexualmente transmissível através do uso do mesmo vaso sanitário. Toalhas molhadas e úmidas, que essas toalhas úmidas e molhadas, lógico que foram utilizadas por pessoas contaminadas. A prevenção, então não existe prevenção, não existe vacinas para doenças sexualmente transmissíveis. Apenas pode ser feito com prevenções. A única forma de prevenção é a lavagem das genitais da região anal após o defecar, após o contato sexual, o cara lava a genitais. No caso do homem, urinar após o ato sexual também, ele pode jogar para fora ali aquele organismo que possa penetrar na uretra. Só apenas reclamar depois desse negócio. Antes ninguém preocupa, né? E aí não tem um problema. É mesmo, professor. É a maioria. Você está lavando a bichinha. No caso do ato sexual aí, uma prevenção que o cara pode fazer antes do... para evitar, no caso, usando a camisinha, creme, geleia, também reduz o risco aí de ser contaminado. O camarada também pode, ele está desconfiado que ele está com algum tipo de DST, ele pode fazer um exame clínico. Isso daí ele vai fazer quando ele sentir ali que está irritado, quando ele está vendo que está tendo a secreção. Então nesses casos ele vai procurar um posto de saúde, faz um exame médico para verificar se ele estiver realmente contaminado com um desses tipos de doença, ele vai ter um tratamento adequado para evitar que esse tipo de doença evolua. Então nós vamos falar de alguns tipos de doenças sexualmente transmissíveis, não de todas, são várias, são muitas aí. Nós vamos falar as principais que ocorrem mais frequentes. São gonorreia, sífilis, cancro mole, tricomoniase, candidiase, corrimento vaginal, herpes e AIDS. Então, vamos começar com gonorreia, com o Ronaldo, que vai falar sobre gonorreia para vocês. Bom, de início, a gonorreia é uma infecção venérea provocada por um micro-organismo chamado gonococo. A nomenclatura científica desse micro-organismo é Neisseria gonorrhoeae. Caso a árvore exista um o titular está aí. Essa doença, dizem que ela já é conhecida, já era falada 2000 anos antes de Cristo. Tem curiosidade, até 30 dias de incubação, caso relatos de certos autores. Os sintomas da gonorreia: a
Após 2 ou 3 dias, após o contágio, começam a surgir ardor, edema e hiperemia do meato. O meato, no caso, seria a abertura da glândula por onde sai a urina, no caso do homem. Um outro sintoma é o fluxo de um pus abundante, tendo esse uma cor amarelada ou parda, quando há a sangue misturado na excreção. Um outro sintoma ainda é a existência de odor na situação de secreção purulenta. Um outro, quanto mais grave a infecção, quanto mais grave onde a infecção já houver passado para a região posterior da uretra, precisa-se tomar um maior cuidado, pois a mesma pode vir a atingir próstata, vesículas seminais, região perineal, podendo se propagar para as coxas, testículos, epidídimos e cordões espermáticos. Isso a gente estudou na anatomia. Complicações. No caso do homem, taissonite, uma infecção no prepúcio do pênis, no local do prepúcio. Inflamação nas glândulas digitais. Só eu vou dar uma pincelada por cima. Além dessa aqui tem a litrite, prostatite, que vai na próstata, a vesiculite, atacando as 2 vesículas seminais, e a epididimite, que é a infecção no epidídimo. No caso da mulher, ocorre a esquenite, que é a inflamação na glândula de Skene, a septicemia gonocócica, responsável por dermatite, artrite e hepatite, e a vulvite, que é a infecção na vulva. Além disso daqui, a gonorreia pode vir a ocorrer em recém-nascido, no caso do pai ou mãe contaminada. No recém-nascido ela fica incubada de 2 a 5 dias, produzindo hiperemia e edema das conjuntivas da criança, com secreção purulenta. Só para concluir aqui, é bom lembrar que a gonorreia pode atingir também coração, pele, reto, articulações, amígdala, conjuntivas e a meningite. Analisou é a bactéria Treponema pallidus. É altamente contagiosa e é transmitida durante a relação sexual ou contato oral ou genital. A transmissão ocorre por contato direto com a área infectada. A sífilis apresenta 3 estágios e é uma doença pelas suas consequências muito sérias. Primeiro estágio. O primeiro sinal é uma ferida chamada cancro duro. É uma lesão de cor avermelhada da cor do presunto. Aparece depois de 10 a 90 dias. Do contrário, geralmente após 3 semanas. O cancro é, em geral, indolor. Após vários antibióticos podem ser usados. Se tratado no primeiro e segundo estágio, não tem complicações. Se entra no terceiro, as consequências são seríssimas, podendo levar à loucura ou até à morte. Cuidado! Evitar contato sexual, especialmente durante o primeiro estágio e o primeiro e segundo mês de tratamento. Fazer frequentes exames de sangue durante o tratamento. Seguir a risco o tratamento médico. Não achar que depois de curado não pega mais. Como todas as outras doenças transmissíveis sexualmente, a sífilis pode ser adquirida mais de uma vez. É causado por uma bactéria Haemophilus ducre, conhecido também como cancro ducre, ou como cancroide. Sinais do cancro: feridas dolorosas, purulentas ou inflamadas, que geralmente aparecem no pênis ou em volta dos lábios e ânus. É transmitida pelo contato com o pus dessas feridas. Ela é transmitida principalmente no ato sexual. Principalmente não, na maioria, raramente fora disso é difícil, mas é possível também. Algumas mulheres com câncer são assintomáticas, isto é, não apresentam sintomas. Então é o caso da pessoa que tem essa doença
é mais perigosa, porque ela tem e ela não sabe, e ela pode passar para outro, né? Isso é mais confundido. São feitos testes para identificação do câncer e diferencial do sífilis, da sífilis. É uma doença que eu acabo de falar, a sífilis é muito parecida com os duas. Tratamento. O tratamento geralmente é com antibióticos, sabonetes especiais e loções. Bom, a doença ficou para mim era pouco, né? Era só isso. Fiz o resumo do resumo. Tricomona vaginalis. Então, essa infecção geralmente é uma contaminação que se dá através do coito, apresentando um período de incubação variando de 4 dias a 4 semanas. E a pessoa pode pegar aquele parasita e ficar incubado. Mas também é possível essa contaminação, além do coito, no ato sexual, pode ser feita também da mãe no nascimento para a filha. A menina já pode nascer e pegar a doença da mãe. Calcula-se que mulheres entre 15 e 45 anos, cerca de 10 a 28% da população feminina tem esse parasita no corpo. E isso não sabe, né? Realmente pode ser situada ali em outras regiões como a bexiga. Já no homem, ela se localiza na uretra, mas se o camarada não se cuidar, porque no homem é bem simples de ser curado. 3 semanas no mais, essa doença ela já saiu. Pelo fato do homem estar sempre urinando o canal a uretra ali no homem é um canal onde passa o sistema do homem também. Então, só o ato do homem fazer a emissão, esse parasita já sai na urina. Então, cerca de 3 semanas, esse parasita ele geralmente sai. Se o camarada não tratar com o canal sem higiene, sem asseio corporal, ele pode avançar e atingir até a próstata e as vesículas seminais no caso do homem, e aí se tornar um caso mais sério, um tratamento mais complicado, mais doloroso. Na mulher, o tratamento, o parasita pode permanecer nos genitais e infectar o parceiro no ato sexual. A mulher ela tem que fazer um tratamento bem delicado para retirar esse parasita do corpo. No homem, o sintoma é mais discreto. Então, no caso do homem, tem que tomar cuidado aí, que às vezes ele pode estar com esse parasita e não saber. A única coisa que aparece no homem é um corrimento pela manhã. Um corrimento acinzentado ou claro. Tem homens que é acinzentado, tem homens que esse corrimento é claro. Mas tem que ser antes da primeira lição, senão não consegue perceber durante o dia. O diagnóstico para saber essa doença o principal é pelo exame do laboratório. Ou, no caso da mulher, recolher ali uma secreção vaginal, certo? Verificar a cor, para ver se não tem nenhum parasita dele. Isso aí colhe o corrimento dela. Também deve suspeitar da tricomoniase naquele caso que o camarada tem uma gonorreia, começa a tratar, melhora, e geralmente depois da gonorreia vem esse tipo de doença. Então, o elemento que teve a gonorreia, ele pode ter ali uma vantagem, uma possibilidade maior de ter esse tipo de doença. É necessário também ter em conta que no homem esse tipo de doença pode provocar algumas balinite úmida ou erosiva. Em todos os casos que fizer o diagnóstico da tricomoníase, na mulher deve se estender também o tratamento ao seu marido. Então, se a mulher tiver esse tipo de problema, e o marido, geralmente, porque no homem é difícil constatar esse tipo de doença, ele tem que tomar o mesmo remédio que a mulher tomar. Então, esse tratamento é feito com antibiótico, ela está tomando e o parceiro também tem que tomar.
E também tem que ser servida água para evitar que o parasita ali permaneça ali na calcinha, né, e na funda. Provocada por uma levedura chamada Cândida ou Cândida albicans, conhecida anteriormente pelo nome de Monília. Trata-se de um quadro que se encontra atualmente em ascensão, principalmente após o evento das pílulas anticoncepcionais. A candidíase pode vir associada a uma plenorragia ou pode instalar-se após um tratamento intensivo com antibióticos de largo espectro, já que esses, eliminando as bactérias, modificam a flora vaginal e propiciam o crescimento de fungo. Professora, não conseguimos me informar o que é plenorragia. Plenorragia é um tipo de rinite. Tem plenorragia venérea, falam. É uma consequência, no caso aqui, da candidíase, mas ela pode ser consequência também de outros tipos de doença venérea. A plenorragia venérea. Vamos lá. Na síndrome de má absorção, entre outras. As causas mais comuns da candidíase, né, são a gravidez, a diabetes, a antipicoterapia. O nome é complicado. E a candidíase parece um movimento, ele não muito branco, meio amarelado, e quando você tem relação sexual, principalmente, ela pode também ser transmitida, né? Dá aquele ardor e imediatamente vem aquela coceira. Vem muita substância não por si. Já eu cheguei. Vou deixar. Ela pode se recontaminar sozinha através das pedras íntimas que estiverem contaminadas, né, a partir da higiene defeituosa, a parte do papel higiênico lá também. Na apostila tinha a forma certinha aqui que a pessoa deve fazer, certo? Os aspectos clínicos da doença. Também complementando, também por causa dos antibióticos, dos anticoncepcionais, onde eles dão tipo um desequilíbrio. Não é desequilíbrio hormonal, no caso aí. Isso, na vagina. E aí dá um desequilíbrio onde desenvolve. Professor, Aí também, por qualquer antibiótico, tem médicos que falam que O principal da candidíase é o fluido vulvar. Geralmente piora à noite, com a paciente deitada e aquecida. Existe também um corrimento branquido, estava naquela hora, e coagulado vem com hiperemia e edema da mucosa. Devido à inflamação provocada e continuada, pioram os sintomas de ardência, edema, hiperemia, corrimentos e perturbações na micção. É o que é. Com grande desconforto para o paciente. Minha postura está completa. O mais comum desse exponente a infecção. A severidade da doença por vezes aumenta durante a gestação. Tá? Ela pode se espalhar para as coxas e nádegas com formação de pústulas, obrigando muitas vezes a exames de laboratório para confirmar essa suspeita. No homem, a candidíase apresenta-se mais na glande e no suco, uma bala locustal, provocando prurido e prurido. Professor, prurido, o que é mesmo? Prurido. Prurido. E vermelhidão, ou pontilhado vermelho acompanhado de coceira. Nos homossexuais, a candidíase pode apresentar-se ao redor do ânus, vou explicar o porquê. Também pode ocorrer na boca, sendo um dos possíveis sinais para a pessoa que é portadora da AIDS. O próprio nome disso acontece em mulher, né? Porque mulher que tem a vagina. Vocês não sabem, vocês não Aprendeu de corrimentos vaginais normais e anormais, né? Os normais são aqueles corrimentos, na maioria das vezes, não pegam na relação sexual. Não tem cheiro,
só pouca quantidade, comprimento em pouca quantidade e é de cor clara. Os anormais, eles têm um mau cheiro, uma dor ao urinar e causam dor ao urinar e dão coceiras, irritabilidade na parte vaginal. É bom a mulher se cuidar enquanto isso, visitar o médico ou ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Por favor, você quer doação? Não, ó, gente, não quer dizer que toda mulher tem corrimento mesmo. Votação no texto diz normal, né? Falar que corrimento é normal e não é efeito de doença nenhuma. Mas isso é errado afirmar. O certo é você, periodicamente no médico, sempre que você tiver aumento de corrimento, a cor modificar, você tem que ir ao médico, porque pode ter um indício de alguma doença. Pode começar com uma doença simples, mas se deixar, vai piorando, e aí o tratamento cada vez vai ser mais longo. Quanto mais cedo você detectar a doença, melhor. A gente vai mostrar um filme aí que vai detalhar mais cada doença. Eu passo a bola para o Claudiano sobre ela. Labial e a genital, tá? A herpes, ela desde a Roma Antiga já existe, tá? O imperador Tibério, ele até proibiu o beijo na cidade, justamente para não espalhar mais essa doença. E no século XVIII, na França, né? No século XVIII, na França, o pessoal também, as prostitutas tinham muito esse tipo de doença. O que aconteceu? Acabaram dizendo que isso era foi considerada uma doença vocacional. Ou seja, toda mulher que aparecia com herpes labial, falava, ele descobriu que a herpes era uma moléstia, né? Era um vírus provocado. Então, descobriram esses dois tipos aqui. Não é? Descobriram esses dois tipos de herpes. A herpes genital e a labial, tá? A HPS1 é labial. E HPS2 aparecer nos lábios, faringe, região pública, nariz, couro cabeludo. Segunda, ela aparece na região genital, tá? Na grande ou pequeno lábio da vagina, no períneo e no ânus. Períneo é aquela região que fica entre o órgão genital, coceira, contatos locais, tá? Elevações, tipo um caroço, líquido claro ou turvo, e aí vai aparecer, esse caroço vai aparecer tipo um carocinho, tá? Ele vai ter, dessas dois, vai ter a coloração entre claro e turvo. E ela pode permanecer variando por pessoa, ela pode aparecer de 2 até 10 dias, conforme o organismo. Depois desse tempo, ela entra em uma espécie de incubação, tá? Ela vai para o glândio. Quem não lembra do glândio? Esse viu lá em biologia. É encontro de dois. Quem lembra? Ok? Então, o que acontece? Dessa maneira, tá? Tipo uma seringa, tá ok? Labial. Isso. Vai se criar bolinha, tanto na glande quanto no prepúcio, tá ok? Não fez, não deles não. Provoca anemia, o mesmo dor de cabeça, mal-estar geral, febre, irritação, sensação de calor, tá?
A adenite é inflamação do glândio linfático, tá? Também chamado glandioma. AIDS, que é síndrome imunodeficiência adquirida ou SIDA, que é conhecida internacionalmente. É vaginal. Um desses três pode se transmitir através de pegar ou transmitir através do sexo oral, sexo na vagina, sexo normal, sexo anal, uso de seringas por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, de mães contaminadas para seus filhos durante a gravidez ou no parto, instrumentos que foram, que curam ou corpos não esterilizados. Cada manifestou. Isso dura aproximadamente 6 meses. Ele não se manifesta. Aí, passando aqui para o que eu falar, onde se mantém a aparência dos sintomas. Aí, a partir do terceiro estágio, aparecem os sintomas, que são cansaço, fraqueza, línguas que duram mais de 3 meses, tosse seca prolongada, sem bronquite ou pressumante, sapinho na boca e diarreia prolongada. E ocorre que o sistema imunológico já está totalmente afetado, então qualquer doença, que são as principais doenças que aparecem nesse período, aliás, que são fáceis de pegar a pneumonia, câncer, tá de saber, que é camisinha, para caso que se não me engano, é 70%, então 80% de pegar através do sexo, 11%, se não me engano, é 11%, através de seringas, e aí 2, 3, 4% pela mãe que passa para o filho, e pouquíssimos negócios delicados, coisas assim, ou então o dentista que transmite também. Estados Unidos, Brasil, Uganda e França, nessa ordem, são os países com mais índice de AIDS. Se você teve uma relação, por exemplo, homem, e foi uma relação de risco, você mudou o caso de risco, e você está meio encucado, vai lá fazer o exame no outro dia, com certeza não vai dar nada. Vai dar negativo, não, pode ser 6 semanas, já dá. E aí Vai acusar e tem vai lá no ele pode não acusar. Aí esse teste, esse teste ele vai dizer se está positivo ou negativo. Só que nem sempre quando faz o primeiro teste e der negativo, significa que você não tem. Se der positivo também, não quer dizer que você tem já a AIDS. Você tem um vírus, ele pode variar de pessoa a pessoa, pode demorar tanto um mês para se manifestar, quanto 10, tem casos de 10 anos para se manifestar. E aí, no caso negativo, você tem que informar sua deficiência. Se você está ainda com dúvida, você faz. E é nesse período que muitas pessoas que não sabem que estão com AIDS vão lá fazem o exame para que são doadores de sangue, fazem o exame, mas ele já está com vírus. Porém, não é detectado, porque o que detecta é que dá no exame não é que você tem AIDS, e sim que você está produzindo anticorpos contra a AIDS, ou contra o HIV, aliás. Por isso que é o contrário. Negativo anticorpos quer dizer que você está desenvolvendo o vírus da AIDS, porque você não tem anticorpos. Se dá positivo anticorpos, você não tem vírus da AIDS, é o contrário. Agora vai fazer uma demonstração de como colocar o Bom, você não rasga na boca que é antigênico, né? Você faz assim que ela é mole, pode rasgar a camisinha também. Esse aqui é um biquinho que ela tem, né? Mas vamos pra cá aqui, ó. Certo? Aí você pode vir. É? Não, cara, você não tem camisinha, não. Como esse cara é avantajado, eu tô nervoso, gente.
tá pegando tá? A partir daí é tranquilo. E a camisinha? Tem a camisinha, eu vou falar. Tem a camisinha. Trazer aqui. Ela é os dois formatos. Ela tem um anel de um lado menor e o outro maior. Nesse anel menor você coloca dentro, a mulher, o homem também, o casal, coloca na mulher a parte do anel menor e o anel maior cobre parcialmente os lábios maiores da vagina. E aí o homem também pode fazer tranquilo que ele está com essas doenças. Todas as doenças sexualmente. Não a nível relembrar um pouquinho sobre o DST. Esse vídeo aqui que a gente ia apresentar e não deu tempo, tem na cena vídeo, tá? Para quem quiser se informar. Não é obrigatório. É muito importante isso aí. Doença sexualmente transmissível. Alô? Previna. Nós bate. Ei, para não romper a barreira do som, não.